Quando a gente analisa essa variação irregular, é possível identificar alguns eventos. Que eventos? Quadros epidêmicos, que nada mais é do que a concentração de casos de uma mesma doença em um determinado local e época, claramente em excesso ao que seria teoricamente esperado. Viabiliza perceber áreas endêmicas. O que seria uma endemia? Quando uma doença ela é relativamente constante em uma determinada área, não importando se a sua frequência é alta ou baixa. E o aparecimento de pandemias, que na realidade são quadros epidêmicos de grandes proporções, envolvendo extensas áreas e um número elevado de pessoas, geralmente quando uma doença passa de um continente para o outro. Toda essa análise ela é viabilizada a partir da vigilância epidemiológica, que possui sistemas de informação que viabiliza o diagnóstico dos eventos e a sua tradução, principalmente no que se refere ao seu quantitativo. Bom, como nós estamos falando em variações irregulares, aqui nós precisamos traduzir os tipos de epidemia. O que seria uma epidemia explosiva? É aquela gerada por uma fonte comum de infecção, como, por exemplo, aquele casamento que serve uma maionese estragada e todo mundo no dia seguinte está com um quadro de intoxicação alimentar. Isso se traduz em uma epidemia explosiva. E o que é uma epidemia progressiva? É aquela ocasionada por fontes múltiplas de contaminação, como por exemplo a AIDS. A AIDS ela acontece por contaminação sanguínea, por relação sexual, por uso comum de seringas, e na realidade ela é progressiva porque a cada ano você vai contaminando pessoas em números excessivos, mas diluídas durante o ano, e a explosiva acontece num único momento. É preciso compreender também a relação do aparecimento de epidemias e o período de incubação da doença. Quando a doença é de curto período de incubação, que na realidade hoje classificar curto e médio e longo período de incubação, isso tem uma variação muito grande entre autores. Alguns dizem que o curto período de incubação seria de semanas, médio período de incubação, meses, e longo período de incubação quando você ultrapassa ano, né? Então, uma doença de curto período de incubação, ou seja, do período que você tem contato com a doença até o aparecimento de sinais e sintomas, se esse período é curto, isso pode gerar o que a gente chama de epidemias mais explosivas, enquanto que os de médio período de incubação e de longo período de incubação pode gerar quadros epidêmicos diluídos aí no decorrer dos anos. E outra situação que precisa ser avaliado é, além dessa questão das doenças e o período de incubação, na realidade, é o tipo de curvas de incidência que podem ser geradas num determinado tempo. Existem 3 curvas de incidência de casos. Curvas irregulares, o próprio período de incubação geram essas curvas. Porque, por exemplo, o que é uma curva regular com incidência contínua? É aquela curva crescente, regular pode ser crescente e com números de casos contínuos. Como você pode ter, por exemplo, doenças de períodos longos de incubação, dependendo do período que a pessoa tem contato, você gera incidências descontínuas. Pode aparecer o caso hoje, passa 2, 3 meses sem aparecer e volta a aparecer num outro período. Como você pode ter curvas irregulares de incidências descontínuas. Então a gente precisa entender o quanto que esse período de incubação pode gerar em irregularidade
no número de casos de uma determinada doença numa determinada população. Por fim, como que a gente interpreta essas variações temporais? Essas variações podem estar associadas ao acaso, ou seja, a gente não consegue encontrar motivo para o crescimento de uma determinada doença num determinado tempo. Porém, as características das pessoas e as características do meio ambiente pode justificar o aparecimento de uma determinada doença. Mas cabe perceber nessas explicações de diferenças de adoecimento como foi selecionada as informações, como foi medida essas informações e se não teve presente fatores que pudessem confundir a análise. Por isso que a forma, ou seja, o viés metodológico de seleção, de aferição e de leitura de fatores de confundimentos precisam ser interpretados para que as explicações causais sejam efetivas. Um exemplo de leitura e de interpretação dos eventos ou dos eventos relacionados ao tempo seria a leitura de coorte de nascimento. O que é o coorte? É a leitura de um número de pessoas com características comuns, como, por exemplo, um coorte transversal com perspectiva longitudinal, ou seja, a gente pega pessoas de um mesmo recorte etário e vai avaliando longitudinalmente no decorrer dos anos como o evento, na realidade, evolui. E essa distribuição transversal de um evento pode ser justificado pelo efeito da própria idade que nós estamos lendo, pelo efeito da época que nós estamos traduzindo, ou da própria geração. Isso seria uma forma, um viés metodológico, somente um exemplo de como pode ser, na realidade, realizado um estudo transversal com perspectiva longitudinal.